Olá, bom dia, está começando o programa Tributo em Revista, 11 horas 4 minutos, você fica comigo, eu discípulo, até às 12 horas, até o meio-dia, aqui na Rádio dos Municípios, que você pode acompanhar em radiodosmunicipios.com.br ou ainda baixando o nosso aplicativo, né? Ali na rádio, no site da rádio você tem todas as informações para baixar seu aplicativo e acompanhar aí no trânsito, escutando a Rádio dos Municípios, aí no trabalho, nas nossas prefeituras, no dia a dia, em casa. Nós podemos acompanhar aí nossa programação feita especialmente para você, servidor municipal, feita especialmente para você, gestor e dirigente municipal, com as informações do dia, informações técnicas, com informações importantes para o dia a dia, para as nossas atividades, no bem servir às nossas comunidades. Bom dia a você! Vamos conferir agora os destaques da programação de hoje. Mercado em queda, desemprego crescente, mas nós vamos ter hoje aqui também uma entrevista sobre o FPM, sobre o Fundo de Participação dos Municípios, uma matéria extremamente importante. Nós vamos poder conversar aí com o consultor Eduardo Strans, especialista na área de estudos relativos às transferências governamentais da União. E hoje vamos ter a oportunidade de destacar um pouquinho sobre o FPM. Se você quiser mandar algum questionamento, alguma pergunta sobre o assunto, você pode mandar sua mensagem ou WhatsApp para 5181 70 3796, 5181 70 3796 e deixar aqui a sua mensagem, sua pergunta para o nosso consultor Eduardo Strans, que vai ao ar logo aqui ainda no programa Tributo em Revista. Ainda também hoje vamos falar que os municípios têm até o dia 30 para o cadastro da dívida pública, né? Alimentar o cadastro da dívida pública é outro dos assuntos que nós vamos pautar aqui no dia de hoje. E vamos falar um pouquinho também sobre a questão, o governo pediu para aumentar mais ainda o déficit. Vamos chegando aí a casa de quase 100 bi. Eu também estou a fim de pedir para gastar mais do que eu recebo. Vou ver se eu consigo isso e alguém me permite. Vamos lá, pelo terceiro ano seguido, vamos passar por isso. Vamos responder também aqui dúvidas, perguntas que têm vindo dos nossos municípios. Hoje vamos responder uma pergunta do amigo sobre a dívida ativa. E ainda no momento, hoje é quinta-feira, é dia de Momento Consultoria, e vamos ter aqui também o Momento Consultoria, onde a nossa consultoria GTM Web. A GTM Web é a consultoria que está ao lado dos nossos municípios, sempre com informação, com suporte, conhecimento para o incremento das receitas municipais. E a GTM Consultoria, que oferece o Momento Consultoria, vai responder perguntas aí que vieram dos nossos ouvintes. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Você está na Rádio dos Municípios, programa Tributo em Revista. Para participar, interagir, falar conosco, você pode enviar sua mensagem ou WhatsApp para 5181 70 3796. 5181 70 3796. Se você quer escrever um pouquinho mais, mandar uma mensagem mais detalhada, um questionamento, você também pode mandar para o nosso e-mail, contato@radiodosmunicipios.com.br. contato@radiodosmunicipios.com.br. 11:08, você está na Rádio dos Municípios, programa Tributo em Revista. Vamos falar agora sobre um questionamento que veio do nosso amigo Augusto César de Carvalho. Obrigado, Augusto, por ter mandado esse e-mail para nós, com a sua dúvida aqui, que também é dúvida de outros municípios, de outros servidores, e que vai poder ajudar no esclarecimento. Ele gostaria de saber mais sobre a cobrança da dívida ativa através de cartões de crédito. Bom, essa é uma ideia antiga que, particularmente, a gente impulsionou entre os municípios, né, para desenvolver
essa oportunidade. Primeiro, compreender que nós temos que ter o maior número de alternativas, de oportunidades para o nosso contribuinte, o maior número de alternativas que ele possa fazer o pagamento dos débitos devidos aos nossos municípios. Segundo é que cada vez mais nós vamos lidar menos com dinheiro e muito mais com cartões, com operações eletrônicas, né? Então nós precisamos também avançar nesse sentido. Mas o terceiro ponto, que parece mais importante, ele é extremamente vantajoso para os municípios. Os municípios passam a ter uma vantagem muito grande ao utilizar para a cobrança da dívida ativa o cartão de crédito. E por que isso se estabelece? Primeiro, porque nós, fazendo uma leitura da real situação da dívida ativa nos nossos municípios, nós vamos verificar lá que muitos dos nossos contribuintes vão lá, chegam na prefeitura, pagam a primeira parcela, dão aquela risadinha, viram as costas, saem na porta e as outras 59 não vão pagar mais. Só volta na prefeitura para acertar ou reparcelar ou refinanciar quando ele precisar de uma outra certidão, quando ele talvez esteja precisando de documentos fiscais, quando ele precisar da gente. Ele não volta mais na prefeitura, né? Desaparece. Então, nós ficamos com cara de bobo. Parece que a gente, pegamos aqui um devedor que vai contribuir para o conjunto da sociedade, mas na verdade ele paga uma parcelinha ali, faz o que ele quer e nunca mais volta. E o sistema de execução é muito lento nas nossas administrações, né? O sistema, a área de dívida ativa ainda é muito passiva na cobrança dos seus créditos em relação ao que o mercado faz com os créditos que ele tem, com os débitos que as pessoas têm em relação a ele. O mercado é muito mais ágil, tem vários sistemas, nós já falamos aqui, por exemplo, dos call centers, nós já falamos aqui de vários outros aspectos em relação a isso. Mas se nós tivéssemos oportunizado para esse contribuinte, que não vai mais aparecer, que nós vamos levar 4, 5 anos para voltar a cobrar ele, que talvez aí a bola esteja tão grande que nós não conseguimos mais arrancar as parcelas devidas dele, né? Então, você pode imaginar que daqui a pouco você conseguisse introduzir o cartão de crédito nisso. O contribuinte até nem precisa mais aparecer, porque a empresa, administrador de cartão de crédito, vai garantir para você todo o pagamento das parcelas advindas daquele parcelamento via cartão de crédito, ainda que ele não pague a sua fatura mensal do cartão. A administradora garante esses pagamentos para você. Então, você fica segurado disso. Quer dizer, o que acontece com isso? Você não vai ter mais execução fiscal, vai diminuindo o estoque da execução. Você, às vezes, tem problemas. São 3 os problemas que fazem o município não conseguir cobrar efetivamente a dívida, baseado na passividade. Um deles é não tem sistemas, tecnologia. O segundo, os recursos humanos. As pessoas não estão, às vezes, extremamente qualificadas para a execução fiscal, né? E o terceiro é a vontade política. Então, baseado nesses 3 processos, você consegue introduzir o cartão, reduz o estoque, né? Pouco importa a sua questão de tecnologia, pouco importa a sua questão de recursos humanos, pouco importa a vontade política, porque está garantido esse processo à medida que ele parcela pelo cartão de crédito. E, obviamente, que ele não vai parcelar pelo cartão de crédito se você não oferecer algumas vantagens para ele, alguns ganhos, alguns benefícios. Então, é extremamente importante também que você possa prever isso na sua legislação, incluindo alguns benefícios para quem parcelar pelo cartão de crédito. Por exemplo, se não é com cartão de crédito, né? Com cartão de crédito é até 40 vezes, 36 vezes, 24 vezes. Sem cartão de crédito tem 12. Né? Por exemplo, pagamento à vista ou pagamento parcelado agora, nós estamos numa época agora de pagar parcela à vista, a parcela única do IPTU. Vamos agora para as receitas correntes e ver como o cartão de crédito também pode ajudar na dívida. Né? Nas receitas correntes, que ainda não estão na dívida. Se você, por exemplo, oferecesse para o contribuinte hoje que ele pudesse pagar, você tem lá parcela única ou você tem lá 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes para pagar o IPTU corrente desse ano. Se você pudesse, nesse momento, permitir que esse contribuinte pagasse pelo cartão de crédito com o valor à vista, mas em 5, 6, 7 vezes no cartão de crédito, né, ele vai ter todas aquelas parcelas garantidas, acertadas, né, pelo mesmo valor que você paga
para quem vai lá na boca do caixa e paga em dinheiro à vista. Então, efetivamente, você vai chegar no final do ano com a certeza de ter recebido, que a administradora paga, pouco importa se o contribuinte pagou a sua fatura, mas efetivamente você vai estar diminuindo o estoque da dívida para, por exemplo, 2017. Então, isso é importante perceber que é a outra. Mas a administração pública pode transacionar com cartões de crédito, com essa espécie de modalidade de pagamento? Pode. Há setores da economia que realmente não podem. Por exemplo, corretagem de imóveis, imobiliárias, alguns setores que não podem, certo? Seguros, mas as administrações públicas podem utilizar, pode ter a maquininha lá para a gente poder fazer transações. Então, fazer ajustes na sua legislação, garantindo essas vantagens para esse tipo de operação e permitir que os nossos contribuintes possam adentrar também a utilização desse processo pelo cartão de crédito. Vantagens para o contribuinte, mas essencialmente vantagens para o nosso município. Tá certo? Essa foi uma pergunta do nosso amigo Augusto César de Carvalho, que mandou aqui para o Tributo em Revista, na Rádio dos Municípios, e esperamos ter ajudado aí a esclarecer mais sobre os aspectos e a importância disso. Outra hora a gente volta a falar mais sobre a utilização do cartão de crédito, sobre a cobrança da dívida ativa. 11h15. Você está na Rádio dos Municípios. Rádio dos Municípios é a rádio dos gestores e servidores municipais. 11h16, hora certa, um oferecimento da GTM Consultoria, informação, suporte e conhecimento para o incremento das receitas municipais. Nós vamos agora falar do mercado financeiro. O mercado financeiro abriu hoje de manhã e está em queda de 1,33% a 49.027 pontos. O dólar leve alta, cotado a 3,69, com alta de 0,31. O mercado, segundo os analistas, nesse momento tem uma queda de 1,33%, muito em razão da situação de tensão que ocorre nos corredores em Brasília, né? A tensão que ocorre lá, especialmente pela lista do vestibular. Uma lista que saiu aí que ninguém quer estar nela. Ninguém quer estar nela. 11h17, a Rádio dos Municípios, ao vivo com você, com o programa Tributo em Revista. Vamos agora aos recados dos nossos apoiadores e eu volto em seguida com você com muito mais informação, com muito mais notícias, com muito mais tributos. Você está precisando de soluções digitais para a sua empresa? A SymbiWeb pode lhe ajudar. Realizamos o desenvolvimento de websites, manutenção e atualizações, criação e web design, marketing em redes sociais, gestão de Google AdWords e Facebook Ads, criação de identidade visual, gerenciamento de fanpage, programação front-end e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe e solicite um orçamento. Telefone 51-3226-9993 ou pelo e-mail contato@simbiweb.com.br. Interação, bate-papo e informações a respeito do seu município você encontra diariamente na Rádio dos Municípios. Confira as principais notícias de relevância do seu município diretamente do seu celular pelo aplicativo da Rádio dos Municípios. Debates, entrevistas e gestão dos municípios integram a programação da rádio. Interatividade, envie suas dúvidas. O aplicativo está disponível para o sistema Android na Google Play. Acesse radiodosmunicípios.com.br e baixe já. A DN Serviços incorpora o ramo de manutenção e venda de produtos eletrônicos para melhor atender às necessidades de seus clientes. Telefonia, elétrica, rede lógica, cabo e wireless, CFTV,
centrais de alarme e cercas elétricas. Entre em contato e tenha um atendimento com qualidade, agilidade e transparência. Acesse o site dnserviços.com.br ou ligue 51 3264 5336. A GTM Web oferece um serviço completo de desenvolvimento e execução de pesquisas, todas desenvolvidas com o máximo compromisso ético-científico, proporcionando ao cliente a mais fidedigna análise de dados. Elaboração de questionário que atenda aos propósitos da pesquisa, coleta de sugestões, reclamações ou comentários, relatórios de resultados, análise dos dados coletados, metodologias de pesquisa e desenvolvimento de formulações específicas. Entre em contato e solicite os nossos serviços. Acesse o site gtmweb.com.br. Nos contate também por e-mail contato@gtmweb.com.br. Grupo GTM Web, o município em primeiro lugar. Estamos voltando com a programação do Tributo em Revista, 11 horas 20 minutos. Hora certa é um oferecimento da GTM Consultoria, informação, suporte e conhecimento para o incremento das receitas municipais. Bom, vamos agora a algumas notícias da semana, do dia, né? O Brasil volta a concentrar a renda após décadas de avanços. A recessão e a crise política e fiscal do ano passado levaram o Brasil a registrar pela primeira vez desde 92 a combinação de queda na renda com aumento de sua desigualdade. O resultado marca aí um período de fim de 14 anos consecutivos de melhora na equidade social brasileira, uma das grandes marcas dos últimos governos. Em mais de 2 décadas desde o início da série, chamada de Nova PNAD, em 92, nunca a renda e desigualdade pioraram tanto juntas no Brasil. Isso é um efeito claro da nossa economia, do processo que fez um número de pessoas perderem renda, perderem emprego, perderem espaço e os negócios. Estamos aí vivendo 2 anos, fechando esse ano aí com 2014, um PIB praticamente estável, zero, né? Um crescimento negativo em 2015, vamos fechar ainda 2016 num cenário ainda pior do que 2015, então as riquezas diminuindo, o país também avança. E quem perde mais, especialmente pelo crescimento da inflação, que é um fator importante para a perda da renda, né, da qualidade da renda, efetivamente são os mais necessitados da nossa sociedade, né? Os mais sensíveis à perda à inflação são os mais pobres, né? Os mais abastados da nossa sociedade conseguem fazer um enfrentamento aí, também se aproveitando do alto juros, se aproveitando da própria inflação para ganhar no mercado financeiro. Municípios devem enviar o cadastro da dívida pública até o dia 30 de março. Isso é uma notícia extremamente importante. Aí nós também temos uma parcela, uma notícia aí para os nossos contadores da contabilidade. Vamos acompanhar. Nacional de Municípios. Os municípios devem ficar atentos ao preenchimento e ao envio das informações do Cadastro da Dívida Pública, a CDP. A Confederação Nacional de Municípios alerta que 30 de março é o prazo final, segundo a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN 756 de 2015. A CNM explica que a CDP é uma ferramenta de registro das dívidas públicas internas e externas e que se refere ao parágrafo 4º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e um detalhamento do demonstrativo da dívida consolidada líquida que consta no relatório de gestão fiscal. O CDP surgiu para substituir o antigo cadastro de operações de crédito. Devem ser informadas no cadastro todas as dívidas que apresentam saldo devedor até o período de 31 de dezembro do respectivo exercício.
A CNM informa que os gestores devem ficar atentos, pois a não finalização do CDP de 2015 até 30 de março de 2016 resultará na paralisação do andamento dos pedidos de verificação de cumprimento de limites e condições para fins de contratações de operação de crédito, até que a situação seja regularizada. Mabília Souza para a Rádio CNM. Tá aí, essa aí foi mais uma notícia, né, da nossa Confederação Nacional de Municípios, tratando do CDP, Cadastro da Dívida Pública. Né? 11 horas e 24 minutos, você está na Rádio dos Municípios, programa Tributo em Revista. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista sobre o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, principal fonte de receita dos nossos municípios, nos seus orçamentos, na formação dos seus orçamentos, com o consultor, Dr. Eduardo Strans. Daqui a pouquinho nós vamos estar com ele ao vivo aqui também na Rádio dos Municípios. E o governo oficializa um déficit de quase 100 bilhões para esse ano. Poxa, o governo envia ao Congresso nos próximos dias um projeto de lei que autoriza a redução da meta fiscal do ano para um déficit de 96,65 bilhões, o equivalente a 1,55% do PIB. Para chegar a esse número, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e sua equipe levaram em conta alguns gastos dos quais o governo não quer abrir mão, como o intuito de tentar reanimar a economia, como investimento em saúde, educação e obras em andamento. A meta fiscal de 2016, definida em lei, era de poupar 24 bilhões para o pagamento dos juros da dívida. No início da gestão de Barbosa na Fazenda, decidiu-se abater 84 bilhões dessa meta e fechar o ano com um rombo de 60 bilhões. Não satisfeito, o governo ainda vai ampliando. Em março nós já estamos batendo na casa de 96 bilhões, quase 100 bilhões. Provavelmente a gente então deve superar até o ano passado, que foi o ano do ajuste, né? Com o Levi, parece que as mudanças não estão surtindo efeito. Vamos acompanhar aqui uma posição do nosso ministro sobre a matéria. E permitir que a União possa fechar o ano com déficit primário de 96,7 bilhões de reais. O novo déficit é 36 bilhões de reais maior que o anunciado em fevereiro, quando o governo estimou que pediria autorização para encerrar o ano com déficit de 60,2 bilhões de reais. O déficit primário é o resultado negativo das contas do governo antes do pagamento dos juros da dívida pública. A queda de arrecadação, fruto do desempenho da economia, justifica a revisão da meta, como esclarece o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Nós já tivemos uma frustração de receita em janeiro. Em fevereiro, a frustração de receitas administradas foi de quase 8 bilhões de reais e os números preliminares de março também já indicam uma nova frustração de receita. Então, isso torna necessário que a gente revise a nossa previsão de frustração de receita. Para chegar à nova meta fiscal, o projeto propõe um abatimento de até 120,7 bilhões de reais da meta fiscal para este ano. Desse total, 82 bilhões de reais são pela queda na arrecadação. Os 38,7 bilhões restantes incluem a autorização para gastos em ações de prevenção à dengue, à febre chikungunya e ao vírus Zika, e em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, Defesa e Fundo de Apoio à Exportação. Da Agência Brasil, em Brasília, o Elton Máximo. O governo federal vai enviar ao Congresso... Tá aí, essa foi a Agência Brasil trazendo para nós a entrevista com o nosso ministro Barbosa, falando sobre os aspectos relativos a essa nova retomada do aumento do déficit. O déficit esse que o cidadão comum, você, servidor municipal, gestor municipal, imagina que nós precisamos efetivamente gastar menos, poupar para pagar a dívida, e efetivamente o que nós encontramos é a ampliação do déficit para tentar dar uma aquecida, segundo o ministro, uma aquecida na nossa economia, gastando mais do que arrecadamos. Imagine que isso, eu tenho um pequeno negócio, ou tenho um grande negócio, não interessa, e as coisas vão mal,
e eu decido baixar o preço para ganhar concorrência. E isso parece funcionar no primeiro momento, mas eu sigo trabalhando em déficit. Quando chega o momento de eu retomar os meus estoques, retomar o processo, eu não tenho mais dinheiro para isso, mas eu continuo vendendo abaixo, eu só estou a ampliar os déficits, ampliar a minha dívida, ampliar o meu desespero, né? Então, isso não vai... É uma falácia imaginar que nós vamos conseguir efetivamente aquecer a economia, porque nós perdemos o time desse processo. Nós já estamos tão abaixo que não há lenha a mais para aquecer esse processo. Nós já temos pouco dinheiro, os cortes têm que ser amplos. Ontem aqui nós anunciamos mais um corte, quer dizer, o ministro está assim, é quase como o gato subiu no telhado, ele vai dando as notícias aos pouquinhos. Ontem nós já anunciamos que na segunda ele anunciou mais um corte de 23 bilhões, então já fomos a 44 bilhões de cortes, né, de contingencionamento das receitas da União. Tudo isso por uma arrecadação baixa. E agora nós estamos ampliando o nosso déficit. Recentemente, inclusive, nós soltamos no nosso Conexão Receita um artigo sobre essa questão da crise, né? E um dos colegas que comentou o processo, poxa, mas tu está criticando falta de corte, falta de controle, mas o governo está fazendo contingencionamento, mas está fazendo pouco, está fazendo muito pouco, não é nada. Veja aí que nós já estamos ampliando o déficit, né? Nós tínhamos que estar daqui a pouco ampliando bem mais, cortando bem mais, né? Há muito o que se cortar, não há mais o que se pensar em relação ao processo. Isso aí o governo não vai deixar, vai emitir título da dívida, a dívida pública vai aumentando e o cenário mesmo até 2018 é de atingirmos aí 80% da dívida. O problema não é nem atingir 80% da dívida, que nós temos países como os Estados Unidos com 100%, mais de 100%, o Japão várias vezes acima do PIB, né, da dívida, nessa comparação dívida pública-PIB. O problema é que nós pagamos o mais alto juro por essa dívida do mundo, né? Então você tem que fazer uma economia brutal, né? Você tem que ter um superávit brutal para enfrentar isso, e não é o que nós vemos no atual cenário. Então, isso é que preocupa e vem preocupando o mercado, vem preocupando a economia, os investidores, e nós cada vez vamos ficando mais retraídos. 11h31, Rádio dos Municípios. Você está no programa Tributo em Revista e eu vou até o meio-dia com você aqui, onde você tem mais informação sobre tributação, sobre o mercado, sobre as receitas, sobre as finanças, tudo voltado a atender aos nossos servidores, nossos gestores municipais. O programa Tributo em Revista. Logo a seguir, depois do programa Tributo em Revista, você vai ter o programa com a Juliana Costa, nossa colega, que vai apresentar o Resenha da Manhã, com as principais informações e notícias dessa manhã para os nossos servidores e gestores municipais. Daqui a pouquinho. 11h32, nós vamos dar uma paradinha agora e eu volto daqui a pouquinho com mais informação para você, com mais notícia, com mais debate, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui, já na próxima chamada, e vamos procurar colocar aqui conosco o colega Eduardo Strans, que vai falar um pouquinho sobre o FPM. Os municípios devem receber a terceira parcela semana que vem e vamos acompanhar com ele o que o consultor pode nos informar sobre isso. Daqui a pouquinho no Tributo em Revista. Aguarde aí, é breve intervalo. Ei, tá sem telefone? Você está precisando de soluções digitais para a sua empresa? A SimbiWeb pode lhe ajudar. Realizamos o desenvolvimento de websites, manutenção e atualizações, criação e web design, marketing em redes sociais, gestão de Google AdWords e Facebook Ads, criação de identidade visual, gerenciamento de fanpage, programação front-end e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe e solicite um orçamento. Telefone 51-3226-9993 ou pelo e-mail contato@simbiweb.com.br.
GTM Web oferece um serviço completo de desenvolvimento e execução de pesquisas, todas desenvolvidas com o máximo compromisso ético-científico, proporcionando ao cliente a mais fidedigna análise de dados. Elaboração de questionário que atenda aos propósitos da pesquisa, coleta de sugestões, reclamações ou comentários, relatórios de resultados, análise dos dados coletados, metodologias de pesquisa e desenvolvimento de formulações específicas. Entre em contato e solicite os nossos serviços. Acesse o site gtmweb.com.br. Nos contate também por e-mail contato@gtmweb.com.br. Grupo GTM Web, o município em primeiro lugar. Aprimore a comunicação interna da sua empresa. Registre e envie os seus eventos. Impacte os seus clientes. Overgor Produções, produzindo com qualidade. Produções para TV com estúdio próprio. Gravação e produção. Transmissão de eventos. Produza conteúdos com a Overgor. Visite o nosso site overgor.com. Entre em contato e solicite orçamento. Telefone 51 3085 8485 ou 51 9262 8485. E-mail editordatv@gmail.com. Interação, bate-papo, informações a respeito do seu município, você encontra diariamente na Rádio dos Municípios. onze h 36 Rádio dos Municípios, programa Tributo em Revista. Vamos agora mostrar para você aqui o nosso WhatsApp, 5181 70 3796, 5181 70 3796. Se você tem sugestões, informações, críticas, quer ajudar a montar a pauta do Tributo em Revista, mande suas ideias, posições, sugestões de pauta por e-mail também, contato@radiodosmunicipios.com.br. E aí aproveita lá para curtir também a nossa página ou no Facebook, ou acessar o site da radiodosmunicipios.com.br e ver programas e entrevistas que você não acompanhou ou quer rever de novo, tá certo? Vamos agora, estamos recebendo aqui a nossa colega Juliana Costa com os destaques do Resenha da Manhã, que vai ao ar logo após o Tributo em Revista, ao meio-dia. Juliana, bom dia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Eudes, e vamos aos destaques do Resenha da Manhã de hoje, 24 de março, quinta-feira. O governo vai investir 649 milhões no enfrentamento ao Zika e ao Aedes aegypti. O governo anunciou nesta quarta-feira, 23, a aplicação de 649 milhões em ações de combate ao Aedes aegypti e às doenças transmitidas pelo mosquito, Zika, dengue e chikungunya. Os recursos serão aplicados no diagnóstico, controle vetorial, pesquisa sobre o Zika vírus, vacinas, tratamentos e inovações em gestão de serviços de saúde, saneamento e de políticas públicas. Deputados e convidados pedem fiscalização e educação em saneamento básico. Durante comissão geral realizada na Câmara dos Deputados para debater a campanha de fraternidade de 2016, que tem como foco o saneamento básico, deputados defenderam mais fiscalização no setor para garantir melhorias para a população. O evento ocorreu nesta quarta-feira, dia 23, no plenário da Casa.
Comissão vai ouvir dirigentes da área da educação sobre a medida provisória dos recursos para creches. A comissão mista que analisa a medida provisória promove audiência pública na próxima terça-feira, dia 29, com representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, da Confederação Nacional dos Municípios e do Conselho Nacional de Secretários da Educação. Esses são os destaques do Resenha de hoje, Eudes. Esperamos você, ouvinte, ao meio-dia. Obrigada. Tá aí, obrigado, Juliana. Acompanhe logo depois do programa Tributo em Revista. Você tem o Resenha da Manhã com Juliana Costa, todos os dias de segunda a sexta aqui, com as principais notícias, as principais matérias elaboradas pelos colegas aqui da Rádio dos Municípios, para você, servidor, gestor municipal, acompanhar. Tudo preparado para que você possa ter a melhor informação do dia a dia para os nossos municípios, para os nossos servidores municipais. Seguindo aqui com o programa Tributo em Revista, vamos agora tratar da questão que envolve o desemprego, né? A taxa de desemprego sobe para 9,5% no trimestre encerrado agora em janeiro. A taxa de desemprego aumentou para 9,5% no trimestre, encerrado em janeiro de 2016. De acordo com a Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios, PNAD, ela contínua do IBGE, né? Essa taxa é recorde na série histórica da pesquisa iniciada no primeiro trimestre de 2012. No mesmo período, em 2015, o desemprego atingia 6,8% da população e agora nós estamos a 9,5%. Foi anunciado em fevereiro, por exemplo, mais de 100 mil novos desempregados no país, que corresponde a 2 desempregados e meio, quase 3 desempregados por minuto. Um volume bastante extensivo aí do aumento do nosso desemprego. Isso aí afeta a renda, afeta inclusive para o pai de família, afeta muito a dignidade do homem. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui no programa Tributo em Revista. Para participar, interagir, falar conosco, você pode enviar sua mensagem ou WhatsApp para 51 81 70 3796. 51 81 70 3796. Ainda pode ir pelo contato @radiodosmunicípios.com.br, mandando a sua mensagem, sua informação, seu questionamento. Daqui a pouquinho a gente tem também o Momento Consultoria e um oferecimento da GTM Consultoria, informação, suporte e conhecimento para o incremento das receitas municipais. Daqui a pouquinho para você, porque agora 11h48, nós vamos falar com um especialista conhecido no país, pela sua capacidade, seu conhecimento em relação às receitas dos nossos municípios, especialmente as transferências constitucionais da União. Nós vamos falar agora com o doutor Eduardo Strans, consultor, especialista nessa área de finanças e recursos de transferências constitucionais. Vamos falar especialmente sobre o FPM. Doutor Eduardo Strans, bom dia. Muito bom dia. Tudo bem com Tudo. vocês? Tudo bom, amigo Eudes, com colegas? Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre o FPM. Doutor Eduardo Strans, eu gostaria, e acho que os nossos servidores, gestores municipais, gostariam de saber também qual é o panorama para nós na próxima semana. Nós temos ainda um decêndio agora, no mês de março, do Fundo de Participação. E nós gostaríamos que você iniciasse para nós, nos abordando qual é a expectativa sua, qual é a expectativa do Tesouro, né, em relação a essa possibilidade de nós termos agora um fechamento do mês de março com um terceiro decêndio aí. Certo. Vamos lá. Primeiro, infelizmente, né, para os gestores públicos, o Fundo de Participação este ano está numa descendente, né? Como nós já havíamos conversado outras vezes, a fraca atividade econômica repercute drasticamente na arrecadação do fundo, né? O mês de março, até este segundo decêndio, até o dia 20, nós estamos com uma perda em torno de 13% nominal do ano passado, né? O ano passado se arrecadou nesse mesmo período 3,7 bi e esse ano se arrecadou 3,2 bi, né? Então já teve um forte impacto até agora.
A previsão para esse último decêndio é que seja um FPM em torno de 1 bilhão e 200 milhões, o que vai dar cerca de 5, se concretizar essa previsão, vai dar uma perda nominal no fundo de em torno de 5,5%, né? Isso já tivemos perdas em janeiro, em fevereiro, o que vai acumular aí nesse primeiro trimestre algo em torno aí de 20% a 21% menor o FPM em termos nominais do que o mesmo período do ano passado. Nominais. Então isso em termos reais ainda é mais agravante ainda. É mais em razão do volume da inflação. Grande na arrecadação da principal fonte de receita da grande maioria dos municípios, né? Isso pode sinalizar aí a grande crise financeira que se abate, né, sobre todas as cidades brasileiras. Sem dúvida. Né, na falta de recursos para o custeio, né, para a manutenção mínima das prefeituras, né? Então, cada vez mais o sistema é mais complexo e cada vez fica mais difícil dos gestores tomar a decisão do que pagar, do que manter e assim por diante. Claro. Isso nos remete... Hoje, o que para os pequenos municípios, o que representa percentualmente assim, o FPM na formação do orçamento? Olha, para cerca de 60% dos municípios brasileiros, até os 50 mil habitantes, o FPM corresponde a entre 40% e 60% da sua arrecadação, né? É o dinheiro livre, é o dinheiro que o prefeito, o gestor usa para a manutenção da prefeitura, né? E esse recurso está minguando, né, mês a mês, e causando esse enorme prejuízo. Para as pequenas cidades, cidades até 5 mil, 10 mil habitantes, sim, o FPM é a principal receita, né? Sim. Então imagina o desespero, né, que toma conta no último ano de mandato dos atuais gestores. Claro, até porque os preços, uma boa parte do orçamento dos nossos municípios também são de preços administrados, são indexados pela inflação, e se nós temos como a principal fonte de receita em queda nominal, né, obviamente então o real muito mais acentuado ainda, fica até mais difícil para assumir os compromissos que se assumiu no primeiro trimestre do ano de 2015, por exemplo, em relação a 2016, porque o valor chega a ser em queda nominal muito mais acentuado. Qual é a sua previsão também, doutor Eduardo, para logo aí à frente, nos próximos meses? Como é que o senhor vê a realidade do fundo fechando o ano, fechando o exercício? Bom, a gente, assim, infelizmente, né, as notícias não são nada agradáveis. Nós temos a previsão orçamentária para o fundo este ano foram de 93 bilhões. O governo federal já fez a primeira reavaliação, já baixou para 89. Nós acreditamos que no final do ano chegaremos aí ao máximo 85, 86 bi, né? Então será aí uma queda de 8 bilhões do que foi previsto. Os meses agora futuros, quer dizer, o mês de abril é um FPM relativamente bom, né? Ele fica parecido com março, né? Em maio ele sobe bastante, ele é o segundo melhor mês do ano por causa do ajuste do imposto de renda. Aí nós esperamos aí pelo menos um crescimento mais acentuado do fundo. Só que a partir de junho até o mês de outubro é uma curva descendente. Aí cada mês é menor. Então junho será um mês muito menor que maio, julho será um mês menor que junho, agosto ele recupera um pouquinho, setembro ele cai de novo e em outubro que ele recupera. Então temos 5 meses de arrecadação menor do que no segundo semestre se recebe menos FPM do que no primeiro semestre e estaremos caminhando, né, para o final do mandato, claro, dos atuais gestores. Sim. Então, imaginem, né, a complicação e a engenharia financeira que os gestores terão que fazer para conseguir dar conta, né, da questão de serviço nas suas cidades.
As comunidades vão ter que ter paciência, vão ter que ter compreensão que efetivamente não me parece que se os gestores disserem que não tem recurso para atender as necessidades é algum tipo de falácia, não. Parece que nós vamos viver um momento difícil. São 11h48, você está na Rádio dos Municípios, programa Tributo em Revista. Aqui estamos ao vivo, direto de Brasília, com o colega Dr. Eduardo Stranz, especialista nos tributos municipais, especialista especialmente aí nas questões relativas aos recursos, às receitas dos nossos municípios, às transferências constitucionais. Doutor Eduardo, nós não podemos perder a oportunidade de conversar com o senhor e discutir também, já que o senhor está em Brasília, desenvolve suas atividades aí, sobre a discussão sobre o FEX, né? Os municípios estão aguardando esses recursos aí. O que o senhor pode apresentar de informação quentinha de Brasília sobre as discussões relativas ao FEX, o que os municípios estão trabalhando, as entidades, no sentido de também garantir ainda esses recursos que estão aí, são importantes, fazem um conjunto de importância aí nessa hora de todo esse cenário negativo que nós estamos vivendo, essa crise, essa falta de recursos, especialmente no FPM aí. Como é que está a questão e a discussão do FEX? Certo. Bom, nós tivemos uma reunião há 2 semanas atrás com a presidenta Dilma, uma reunião onde ela chamou os prefeitos para discutir a questão da CPMF e colocamos em pauta o FEX e tivemos uma boa notícia. O secretário executivo do Ministério da Fazenda afirmou que a Fazenda estava trabalhando para pagar o FEX do ano passado, ficou pendente ainda nesse primeiro semestre. E tivemos então, depois dessa reunião, já uma conversa com o próprio Ministério, que está separando os recursos e vai enviar ao Congresso Nacional a medida provisória para liberar esse recurso até o mês de maio. Então, se concretizar, esse dinheirinho ainda entra, né, nesse primeiro semestre. A dúvida é se será pago em 4 parcelas, se será pago em 2 parcelas ou em 3. É isso que o Ministério está pensando, está ainda fazendo as suas contas, mas pelo menos está bem encaminhado que o FEX que ficou pendente de 2015 entre agora ainda nesse primeiro semestre. Que bom, porque nós precisamos dessas receitas que são de outro exercício que nós ainda aguardamos ela para poder assumir os compromissos. Isso é importante para o nosso ouvinte ouvir, perceber que os nossos prefeitos têm receitas ainda para receber do ano anterior, então é difícil também fazer o cumprimento das nossas necessidades, das nossas vontades, dos desejos das nossas comunidades no dia a dia. Doutor Eduardo, nós agradecemos mais uma vez a sua participação conosco, a sua colaboração aqui com a Rádio dos Municípios, hoje aqui no programa Tributo em Revista, e fique à vontade para deixar o seu recado final aqui para os nossos ouvintes, servidores, gestores municipais. Eu que agradeço, né, a oportunidade, espero, né, que possa contribuir de alguma forma com essas informações e estou sempre à disposição aí da Rádio dos Municípios para o que for preciso. Muito obrigado aí pela deferência. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado a você, mais uma vez, pela ajuda, pela colaboração aqui, levando informação de qualidade, informação precisa aos nossos dirigentes, gestores municipais aqui na Rádio dos Municípios. 11h52, Rádio dos Municípios. Você está ao vivo no programa Tributo em Revista. Logo, logo, depois do programa Tributo em Revista, vem ao ar o programa Resenha da Manhã com Juliana Costa e as principais notícias da manhã para você, servidor, gestor municipal. Caro ouvinte, se você quiser participar, interagir, falar conosco, você pode enviar sua mensagem ao WhatsApp para o 5181 70 3796. 5181 70 3796. Participe, faça o programa conosco aqui. Daqui a pouquinho, depois da nossa paradinha, né, do programa Tributo em Revista, nós vamos voltar daqui a pouquinho, vamos agora para os recados dos nossos apoiadores, né, mas depois dos recados dos nossos apoiadores, a gente volta com o Momento Consultoria aqui na quinta-feira.
Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta então. Interação, bate-papo e informações a respeito do seu município você encontra diariamente na Rádio dos Municípios. Você está precisando de soluções digitais para a sua empresa? A SymbiWeb pode lhe ajudar. Realizamos o desenvolvimento de websites, manutenção e atualizações, criação e web design, marketing em redes sociais, gestão de Google AdWords e Facebook Ads, criação de identidade visual, gerenciamento de fanpage, programação front-end e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe e solicite um orçamento. Telefone 51-3226-9993 ou pelo e-mail contato@simbiweb.com.br. A GTM Web oferece um serviço completo de desenvolvimento e execução de pesquisas, todas desenvolvidas com o máximo compromisso ético-científico, proporcionando ao cliente a mais fidedigna análise de dados. Elaboração de questionário que atenda aos propósitos da pesquisa, coleta de sugestões, reclamações ou comentários, relatórios de resultados, análise dos dados coletados, metodologias de pesquisa e desenvolvimento de formulações específicas. Entre em contato e solicite os nossos serviços. Acesse o site gtmweb.com.br. Nos contate também por e-mail contato@gtmweb.com.br. Grupo GTM Web, o município em primeiro lugar. A DN Serviços incorpora o ramo de manutenção e venda de produtos eletrônicos para melhor atender às necessidades de seus clientes. Telefonia, elétrica, rede lógica, cabo e wireless, CFTV, centrais de alarme e cercas elétricas. Entre em contato e tenha um atendimento com qualidade, agilidade e transparência. Acesse o site dnserviços.com.br ou ligue 51 3264 5336. Onze h 56, você está na Rádio dos Municípios. Vamos agora ao Momento Consultoria, oferecimento da GTM Consultoria, informação, suporte e conhecimento para o incremento das receitas municipais. Olá, estamos começando no Grupo GTM Web mais um espaço para você, o Momento Consultoria. É uma oportunidade em que os nossos servidores municipais, dirigentes, gestores municipais podem fazer questionamentos, dúvidas, perguntas relacionadas à área tributária para que aqui o nosso consultor possa responder. E hoje nós vamos começar com algumas perguntas que foram encaminhadas. Se você quiser encaminhar perguntas para o consultor, encaminhe para consultoria@gtmweb.com.br. Vamos com as de hoje. Vamos lá. Aqui o amigo e colega Admar, lá de Rondonópolis. Olá, estou precisando de orientação de como se procedem os recolhimentos de ITR com os títulos da dívida agrária. Preciso mais ainda saber de quem tem para negociar. Vamos lá então. Bom, Admar, do lado do município, se você recebeu esse TDA, espera até o vencimento para descontar. Essa é a regra. Mas tem municípios aí que estão vendendo para dar uma liquidez imediata ao dinheiro. Nós acreditamos que esse aí não é o caminho, viu, Admar? Não há base para isso. Afinal, vender antecipado vai começar primeiro a gerar deságio e perda de receitas com características aí de uma eventual renúncia.
sem no mínimo uma autorização da Câmara de Vereadores e as devidas modificações, eu não recomendo. Mas a gente sabe que está acontecendo aí em vários municípios para pegar esse dinheiro antecipadamente, de títulos que vão vencer em 10, 15 anos, ele está vendendo isso ao Banco do Brasil, vendendo aí no mercado paralelo com, obviamente, deságio. No âmbito do contribuinte, ele deve se dirigir aí à delegacia para a conferência da TDA, né, que ele tem e pode ser utilizado aí para bater 50% do débito do ITR. Nesse caso, a Receita Federal valida a TDA e recebe o título que é encaminhado para o Tesouro para dar baixa do ativo. Ou é encaminhado para o município em contrapartida da receita desse imposto lá pertencente ao município. Que deveria, né, Dilmar, esperar até o final do vencimento para descontar o título. Tá ok? Onde tem título também, bom, aí no mercado aí deve ter algum produtor, algumas entidades, alguns corretores de valores aí que devem ter títulos. Aí fica um pouquinho mais difícil de saber em que posição, mas os nossos corretores de títulos aí devem possuir algum. Outra que vem aqui também, porventura já obteve resposta do encaminhamento sobre as possíveis inconsistências detectadas no sistema de fiscalização do ITR, em que apontamos alguns níveis que, mesmo intimados tempestivamente no exercício de 2011, o sistema não nos permite trabalhar as declarações relativas a esses contribuintes? Essa é uma pergunta que vem em relação às declarações de 2011 que saíram do sistema, né? Então, o que acontece? Essas declarações elas foram retiradas do sistema do ITR por decadência, tá? Não vai ser possível continuar. É preciso que, quando a gente pega uma declaração, ela seja todo o procedimento dela feito até o final daquele exercício, daquele ano. Isso inclui, inclusive, notificar o contribuinte e ter a ciência dele registrada. Só assim que o processo segue. Do contrário, se você fez todo o trabalho, notificou, intimou, fez os cálculos, encaminhou o TCI, né? Pode ter até encaminhado a notificação de lançamento. Faltou só a ciência do contribuinte. Chegou 31 de dezembro de 2015 agora, não conseguiu a ciência. Quando virou o ano, a Receita foi lá e eliminou tudo do sistema, todos os teus processos relativos ao ano de 2011. E aí, por isso tudo para evitar problemas com a decadência. Tá certo? Tá certo, sim. É isso aí. 12 horas, meio-dia, em ponto, na Rádio dos Municípios, programa Tributo em Revista. Vamos encerrando o programa aqui, entregando em cima da hora. Hoje foi corrido aqui. Mas se você tem sugestões, informações e críticas, quer ajudar a montar a pauta do Tributo em Revista, mande suas ideias, posições, sugestões de pauta para o e-mail contato@radiodosmunicípios.com.br e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook ou acessar em nosso site radiodosmunicípios.com.br e quer ver programas, entrevistas que você não acompanhou, quer rever de novo, como o Momento Consultoria que passou aqui, fique à vontade, participe. E agora fiquem com Juliana Costa e o Resenha da Manhã, os principais destaques aqui ao vivo para você ao meio-dia. Até mais, tchau, até segunda!